Imagina que o último dia de aula antes das férias traz consigo também uma maldição, não só pra você, mas pra toda a sua turma escolar. Justamente porque a professora é amaldiçoada e ela começa a visitar os alunos um por um para concluir a chamada. E você é o próximo nome. E já lembrando que se você for do tipo que costuma sentir medo de histórias de terror, então pula esse vídeo. Mas se você não for, já aproveita para me seguir, porque aqui tem conteúdo de terror diário. Na manhã do nosso último dia de aula, a professora Helena, ela entrou na nossa sala com o rosto virado para a parede. Ela dizia com uma voz estranha que ninguém deveria deixar de responder a chamada. O modo com que ela dizia aquilo parecia que alguém estava segurando a língua dela por trás. A sala inteira ficou em silêncio porque aquilo não era uma atitude normal de uma professora que costumava ser tão carinhosa. Não era um silêncio de tédio e nem de medo de levar bronca. Era algo que parecia que puxava o ar pro chão, tornava difícil de respirar. Teve uma hora que eu juro que até o relógio, que era barulhento, ficou em silêncio. Era como se até ele soubesse que algo estava para acontecer. Helena, ela se virou devagar, muito devagar, e ela saiu arrastando o pé como se ela estivesse memorizando cada um de nós. A aula foi se seguindo, só que todo mundo evitava olhar para ela por mais de 2 segundos. Quando tentávamos, era como olhar para um boneco de cera que aprendeu a respirar, era uma sensação angustiante. Todos nós estávamos com medo. A voz dela parecia vir de um outro mundo, ela ficava grossa e do nada ela começava a falar palavras que a gente não conseguia entender. Ainda assim, ela agia como se nós soubéssemos exatamente do que ela falava. Ela não fez a chamada naquele dia. Quando o sinal ele finalmente tocou, ninguém comemorou. Ninguém nem conversou no corredor. Era véspera de férias, mas parecia o presságio de algo. Nós fingimos normalidade e decidimos não tocar muito no assunto porque podia ser só uma coisa da nossa cabeça. Só que todos concluímos que aquilo era muito estranho. 3 semanas depois, já perto do Natal, começaram os áudios. Primeiro foi num grupo de umas 5 pessoas e depois em grupos que nem se falavam. Era bem bizarro. Passou pela turma do fundão, pra alguns grupos de amigos. Todos eles diziam a mesma coisa, só que honestamente eu achei que era pegadinha. Ela está aqui em casa e eu juro por Deus que eu a vi. Ou até mesmo ela está parada no corredor ou ela disse o meu nome. Eu dei risada porque qualquer pessoa faria isso, só que o padrão ele se repetia. Era sempre tarde da noite, eles diziam que era sempre dentro da casa deles e sempre diziam que ela estava parada, como se ela tivesse sido colocada ali do nada. E com um sorriso, ela sempre dizia que a chamada ainda não acabou. As pessoas descreviam coisas bem específicas, coisas que eu não acho que algum de nós inventaria. Ainda assim, eu continuei achando que era pegadinha. Uma menina disse que a Helena, ela apareceu com o uniforme da escola, o uniforme dos professores, e que tinha a mesma mancha de marcador na manga que ela tava na última semana de aula. Outros falavam que ouviam passos que não eram exatamente passos, que era como se o chão estivesse se mexendo por onde ela deveria passar, mas que não era dela que vinha o barulho. Um cara do fundão disse que a professora estava atrás da porta do quarto dele, só que a sombra dela estava em direção oposta da luz. A essa altura eu já não estava achando graça nenhuma. Os relatos eles foram ficando mais longos e mais cansados. A galera já não estava mais mandando mensagem para assustar, eles estavam pedindo ajuda já. E eu notei uma coisa que ninguém tinha reparado. Quando ela aparecia, o tempo ficava estranho. Muitas pessoas diziam que acharam que tinham ficado mais de horas olhando para ela, só que o celular ele marcava só 3 minutos. Outros pensavam que tinham piscado, mas quando viam já tinham perdido mais de meia hora. Era como se ela tivesse um próprio ritmo dela. Um aluno disse que viu a professora Helena inclinar a cabeça de um jeito que não deveria ser inclinado, que ninguém aguentaria isso. E que ele ouviu um estalo diferente, seco, como se ela não tivesse ossos, porque o ângulo que aquilo ficava era perturbador. Um outro disse que respondeu presente por puro desespero. E ela virou tão rápido que o ar ficou quente por um segundo. Ele nunca mais respondeu depois disso. Só que ninguém conseguia explicar como foi que ela chegou ali. Uma menina disse que viu a professora Helena entrar pela porta, só que jura que a porta nunca abriu. Ela atravessou, ou eu enlouqueci. Pelo menos foi isso que ela disse. Na minha vez, eu acordei com o som de algo pesado arrastando pelo corredor. Não era objeto, não era móvel, eu de certa forma já sabia o que era. Era como se alguém estivesse arrastando o corpo inteiro pelo chão, mas sem bater nada nas paredes, ou no próprio chão, eu não sei explicar. A própria presença dela parecia fazer o barulho que o seu corpo não fazia. Eu abri a porta do quarto devagar e ela tava ali. E eu estava sozinha em casa porque, minha família saiu pra se divertir um pouco e eu achei que seria uma boa ideia ficar dormindo. Eu abri a porta devagar e ela tava ali, exatamente no meio do corredor, parada, com a cabeça caída pro lado, como se pesasse mais do que o corpo dela podia sustentar. E ela não piscava. Ainda assim, eu sentia que ela tava me olhando. É daquele jeito que dá pra sentir na nuca, tipo quando você sabe que tem alguém te observando na sala ou algo do tipo. Então a voz dela saiu antes mesmo da boca mexer. Falta você na chamada. Num ato de puro desespero, eu consegui fechar a porta e eu tava tremendo tanto que a maçaneta ela parecia que escorregava da minha mão. Eu empurrei o guarda-roupas contra a parede e o quarto ficou sufocante.
Era como se o ar tivesse engrossado, mas eu não queria fazer barulho. E meu celular vibrou. Era um outro colega de classe. Se ela for por aí, não responde. Não responde o seu nome. Ele enviou no grupo. Eu respondi que ela tava ali comigo agora. Eu quase não conseguia respirar e as minhas pernas estavam paralisadas. Então, do outro lado da porta, era como se o corpo dela estivesse colado ali, sabe? Então ela disse, presença obrigatória. Então o corredor ficou silencioso. Mas não era exatamente um silêncio, era como se esse silêncio estivesse esperando e ela também. Então eu fiquei imóvel, prestando atenção em qualquer mínimo sinal de que ela ainda estava ali e nada. Nenhum som, nenhum arrasto, nenhuma respiração e nem sombra. Só que eu já vi muitos filmes de terror na minha vida e é o silêncio que dói, que aperta, mas ele te chama pra chegar mais perto da porta, então eu não fiz isso. Mas começou a demorar tanto que eu não aguentei. Eu me aproximei só o suficiente pra encostar o meu ouvido. Bem devagar, controlando a respiração, não era possível que ela passasse tanto tempo ali atrás. Talvez ela já tivesse ido, e eu sabia que qualquer suspiro poderia me denunciar. Foi então que eu ouvi, não eram passos, não era uma voz, não era uma respiração, mas era uma espécie de risco, como uma unha, como se essa unha estivesse arranhando a madeira, e parecia vir de dentro do guarda-roupas, o mesmo guarda-roupas que eu tinha empurrado contra a porta. Era como se ela estivesse ali dentro, mas isso não fazia sentido. O som durou uns 5 segundos e então veio o silêncio. Quando eu finalmente tive coragem de olhar, ela não estava no meu guarda-roupas, e então, pela fresta da porta, ela também não estava lá. Só que no chão do corredor tinha algo que não estava antes. Era um pedaço de papel da escola, a mesma folha que ela usava para dar advertências. E nele tinha uma coisa escrita com marcador vermelho. Você não respondeu. Desde aquele dia eu não consigo dormir direito e alguns alunos eles foram parando de responder mensagem. Alguns realmente sumiram, sumiram mesmo, de ter investigação e tudo. A escola ela não tocou no assunto e a diretora disse que a professora Helena está afastada. Ninguém pode entrar na casa dela. Há pouco tempo nós descobrimos que ela partiu. A gente só não sabe se foi antes ou depois do último dia de aula, mas com certeza foi antes dela começar a nos visitar. Só que eu sei que não adianta de nada ela ter partido, porque toda madrugada, em algum momento entre 1 e 3 horas da manhã, eu ouço uma batida na minha porta. Então o que vem depois não é uma voz, é uma sensação de que ela tá ali. E ela diz que a chamada ainda não acabou. Falta você.